Atenção! Começa agora uma teleaula de Biologia do Ensino Médio. Você vai assistir a teleaula de número 50. Bons estudos! É uma coisa que eu não consigo entender, pai. O que, filho? Acabei de ler um artigo que diz que existem mais adolescentes das novas gerações com menos dentes do que os das gerações anteriores. Certo? Qual é o problema? Você já aprendeu no telecurso que na natureza há um grande número de seres que, mesmo pertencendo à mesma espécie, têm diferenças individuais. Os seres humanos, por exemplo, podem ser altos, baixos, ter a pele clara ou escura, ter mais ou menos dentes e por aí vai. Sim, mas aqui diz que em muitos adolescentes, os dentes do siso não aparecem. Como é que pode? Como assim? Eu quero saber como e por que as espécies mudam através do tempo. Então assista a nossa teleaula de hoje, que vai tratar da teoria da evolução. Uma teoria que revolucionou e unificou o pensamento da biologia. Você vai conhecer a teoria de Darwin, um naturalista que viveu no século XIX. Ele constatou que havia características diferentes entre indivíduos da mesma espécie. Você vai entender por que a seleção natural é o princípio básico que fundamenta a teoria de Darwin. Ainda nesta teleaula, você vai conhecer o neodarwinismo, uma outra teoria que explica a variabilidade genética através de vários mecanismos, entre eles, mutação e recombinação genética. Pode-se dizer que após a teoria da evolução, a biologia nunca mais foi a mesma. As preocupações da humanidade com explicações sobre a diversidade das espécies datam da Grécia Antiga. Mas até o final do século XVIII, acreditava-se que as espécies não se modificavam e que seu número era fixo. Foi com o trabalho de um jovem naturalista chamado Charles Darwin, que viveu na Inglaterra entre 1809 e 1882, que todas essas crenças se modificaram. Darwin tinha apenas 22 anos quando subiu a bordo do navio inglês HMS Beagle e iniciou uma viagem que durou 5 anos. Durante a jornada, coletou vários exemplares de animais, plantas e fósseis e fez observações sobre as diferenças que encontrava entre indivíduos da mesma espécie. Darwin terminou sua viagem em 1837, convencido de que as espécies se modificavam. Mas como é que elas mudavam? Bom, Darwin teve que ir atrás de mais dados e informações. Darwin começou a estudar detalhadamente os animais domésticos e concluiu que as raças de organismos domésticos, como galinhas, pombos, etc., foram criadas pelo homem que escolhia os indivíduos para cruzamento. Isso até eu aprendi lá no sítio do tio João. Que todo criador de animais escolhe os que ele quer que se reproduzam para conseguir raças e variedades que interessam economicamente, né? Isso se chama seleção artificial. Mas quando Darwin constatou, que as raças, as espécies se modificavam artificialmente, começou a se perguntar, e na natureza, como é que as espécies mudam? Aí, para resolver essa questão, ele passou a estudar os fósseis. E então, você sabe o que é um fóssil, Flávio? Eu acho que uma explicação vai bem. Um fóssil é qualquer vestígio petrificado de um ser vivo que já habitou o nosso planeta. Uma pegada, uma folha, um pedaço de osso. O estudo dos fósseis nos permite reconstituir a forma, o tamanho e até os hábitos dos organismos do passado. Com a comparação dos fósseis de diferentes camadas geológicas, Darwin concluiu que os seres vivos vinham se modificando ao longo do tempo e que algumas características de animais extintos continuavam existindo em animais atuais. E ainda que as camadas mais recentes mostravam fósseis de organismos mais parecidos com os seres viventes. Por exemplo, na Patagônia, extremo sul da América do Sul, encontraram fósseis de um mamífero gigantesco, muito parecido com o nosso tatu. Então, a partir dos estudos dos fósseis, pode-se tirar algumas conclusões. Olha aqui essa figura de pegadas de dinossauro. O dinossauro era bípede ou quadrúpede? Bípede, né, pai? É só ver as pegadas. Certo. E aqui, olha. Um tigre dente de sabre. Ele era herbívoro ou carnívoro? Eu imagino que ele era carnívoro, mas não sei dizer por quê. Olha só.
o tamanho dos dentes caninos do bicho, Flávia. É possível que ele tivesse dentes desse tamanho para se defender ou alcançar uma presa. Ah, é mesmo. Precisa observar com atenção e levantar as várias hipóteses, certo? Certo. Além de seus conhecimentos e observações, Charles Darwin estudou também trabalhos publicados por outros pesquisadores da época. Em 1838, conheceu a teoria de Malthus sobre crescimento populacional. Malthus dizia que o potencial de reprodução da população humana é infinitamente maior do que o poder da Terra de produzir os meios de subsistência, e que se uma população não encontrasse obstáculos ao crescimento, não haveria como todos sobreviverem. O que chamou a atenção de Darwin foi que Malthus imaginava que a humanidade estava submetida à mesma lei que as demais espécies. Quer dizer, as populações poderiam crescer muito rapidamente. Só que isso não acontecia na prática. Daí veio a ideia da luta pela vida. Como criadores de animais, fazendo seleção artificial, a natureza deixava sobreviver apenas os indivíduos mais aptos para a vida. Era a seleção natural. As populações não poderiam crescer demais, pois o meio agia sobre elas, selecionando apenas os indivíduos mais adaptados a ele. Seleção natural. Teoria de Darwin. Seleção natural é isso. Acabam sobrevivendo às condições do meio só os indivíduos resistentes selecionados pela natureza. Isto é, devido à variação existente entre os indivíduos da mesma espécie, é possível que alguns sobrevivam quando há mudança no meio. Os que sobrevivem deixam descendentes e os outros morrem antes disso. O exemplo clássico da teoria de Darwin é o da girafa. De acordo com os fósseis, os ancestrais das girafas tinham um pescoço mais curto. Então, como é que aconteceu a evolução da população de girafas para o pescoço mais longo, como é hoje em dia? Darwin dizia que no passado o comprimento do pescoço variava de indivíduo para indivíduo. As girafas de pescoços mais longos conseguiam alcançar os ramos mais altos das árvores e por isso tinham maior oferta de alimento e mais chance de sobreviver que as de pescoço mais curto. Desse modo, a seleção natural foi privilegiando os indivíduos que possuíam pescoço longo. A variação é hereditária. Após milhões de anos, as girafas de pescoço curto desapareceram e a população de girafas era composta apenas de indivíduos de pescoço longo. Darwin conseguiu elaborar uma teoria que explicava as mudanças das espécies, mas não conseguiu explicar como surgia a variedade entre indivíduos da mesma espécie. Apenas constatou que existiam indivíduos diferentes dentro da espécie. Na mesma época que Darwin publicou seu livro, em 1859, surgia um outro naturalista que estudava os mecanismos da herança. Gregor Mendel descobriu o mecanismo de herança, como as características dos pais passam para os filhos. Mas só no início de 1900 é que os trabalhos de Mendel foram retomados. 20 anos depois, já se sabia que os mecanismos de herança descobertos por Mendel estavam relacionados aos cromossomos. Por volta de 1940, uma teoria evolucionista mais consistente tomou forma, auxiliada pelas descobertas da genética. Ela foi chamada de teoria sintética da evolução, ou neodarwinismo. O neodarwinismo está fundamentado em mecanismos de variabilidade genética, entre eles a mutação e a recombinação. Primeiro vamos entender o que acontece na mutação. Imagine um segmento de RNA com essa sequência. A sequência AAA codifica o aminoácido lisina e a AAU a asparagina. Portanto, essa sequência de RNA mensageiro vai dar a seguinte sequência de aminoácidos: lisina, lisina, asparagina e lisina. Se ocorrer uma mudança na sequência de RNA, ao invés de AAU, fica AAC, a AAC também se liga à asparagina. Portanto, o aminoácido não vai mudar. Mas se a mudança no RNA mensageiro for para AAA, a sequência de aminoácidos mudará? Como vimos, nem sempre uma mudança de base ocasiona a síntese de uma proteína nova. Mas em alguns casos, a simples troca de uma base nitrogenada pode produzir uma proteína completamente diferente. Se essas mudanças na sequência de bases nitrogenadas do RNA mensageiro vierem de mudanças do DNA, teremos uma mutação.
Mas, pai, nem sempre a mutação é favorável, né? Às vezes deve acontecer casos em que a mutação traz desvantagens ao indivíduo. Com certeza, né? Que papo mais cabeça. Ah, chegou o estraga-prazer. Eu estava conversando com sua irmã sobre a teoria da evolução. Ah, sei. Ah, é o sabichão. Vai dizer que você sabe o que é mutação? A mutação é qualquer troca de base nitrogenada na sequência de DNA. E não só sei o que é mutação, como sei também que a recombinação genética pode ser uma das responsáveis pelas variações apresentadas em organismos da mesma espécie. Quer ver só? Vamos supor 2 indivíduos da mesma espécie. Eles têm 3 pares de cromossomos em suas células. Formam gametas com 3 cromossomos cada um. Os gametas se combinam, formam novos pares de cromossomos. O descendente vai possuir 6 cromossomos provenientes de 2 lotes, um que veio da mãe e outro que veio do pai. Esse descendente poderá formar então 8 tipos de gametas diferentes, provenientes das diferentes combinações dos 2 lotes recebidos, um paterno e outro materno. Sabichão mesmo, hein? É, filhão! Conhecimento é conhecimento, né, gente? A recombinação genética explica a variabilidade existente entre os indivíduos de uma mesma espécie, certo? A recombinação genética acontece durante a meiose, só em organismos com reprodução sexuada. Existe uma fórmula para calcular o número de gametas diferentes que um indivíduo pode formar. É fácil, é 2 elevado à potência n. Este n é o número de pares de cromossomos presentes na espécie. Nós, da espécie humana, temos 23 pares de cromossomos nas nossas células. Então, no nosso caso, o cálculo fica 2 elevado a 23, que dá 8.388.608 gametas diferentes, com as combinações possíveis entre cromossomos recebidos da mãe e do pai. Nossa, mais de 8 milhões de combinações diferentes? A partir de 2 lotes de cromossomos que recebemos dos nossos pais. Pô, Renato, eu tô lá fora te esperando há um tempão. É, você tá com medo, né? Olha só, Flávia. Esse aqui é o resultado da combinação entre um espermatozoide, entre as 8 milhões de combinações diferentes que o nosso pai produz, e um óvulo entre as 8 milhões de combinações diferentes produzidas pela nossa mãe. Tudo pra resultar nesse pestinha. Não esqueçam que vocês saíram da mesma forma que ele. Que ótimo, a família toda reunida, assim que eu gosto. E agora, hora da revisão. E atenção, se liga aí que é hora da revisão. Na teleaula de hoje, nós conhecemos a teoria da evolução, uma teoria criada pelo naturalista inglês Charles Darwin, no século XIX, que unificou o pensamento da biologia. Darwin constatou a existência de indivíduos diferentes na mesma espécie, mas não sabia qual era o mecanismo que podia explicar tal fato, e que a sobrevivência dos indivíduos depende do meio. Os mais adaptáveis têm mais condições de sobreviver e deixar mais descendentes. Nessa teleaula também, você viu a teoria sintética da evolução, ou neodarwinismo, uma teoria mais recente que aceita a seleção natural e explica a variabilidade genética, e aprendeu o que é mutação e recombinação genética. Então, aproveitando que a família está toda aqui reunida, eu queria me despedir de você. Foi uma convivência muito feliz, instrutiva. Eu sabia que ela ia ficar emocionada. Minha mãe tá querendo se despedir. É que hoje termina o nosso curso de biologia aqui no Telecurso 2000. Tomara que você tenha aprendido tanto quanto a gente. E boa prova. Tchau. Tchau.